Graça e paz e um bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Expressão da Fé pela sua TV Jornal. Eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra através desse programa. Bem, na semana passada nós começamos a entrevistar o professor Adalto Lourenço e hoje nós vamos continuar com essa entrevista. O professor Adalto, que é físico, formado nos Estados Unidos, onde ele também fez o seu mestrado e é um dos maiores representantes do criacionismo no Brasil. É autor de alguns livros, eu quero falar sobre isso hoje também. E é um homem que está sempre no exterior, fazendo as suas palestras, mas hoje temos o privilégio de tê-lo aqui no programa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. É uma honra, é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos continuar com as nossas perguntas. Eu queria já começar com uma pergunta sobre o design inteligente. O que é? Hoje se ouve muito falar sobre o design inteligente. O que é o design inteligente? E qual a sua relação com o criacionismo? Bom dia. Muito bom dia mais uma vez, Siddhartha. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. Uma coisa muito importante a respeito do design inteligente é que muitas pessoas confundem design inteligente com criacionismo. E no fundo são duas coisas diferentes. O criacionismo, ele afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida. Portanto, o criacionismo trabalha com processos naturais e com leis da natureza. O design inteligente, ele busca por sinais de inteligência na natureza. No fundo, se você parar de pensar, essas duas teorias mostram que o universo e a vida não teriam surgido espontaneamente. Só que elas fazem essa leitura de ângulos diferentes. O criacionismo, com processos naturais com leis da natureza, o design inteligente, através de sinais de inteligência. O número de pessoas hoje que são adeptos do design inteligente, a gente chama de DI aqui no Brasil, tem crescido assim assustadoramente, principalmente nas áreas relacionadas com a biologia. Porque quanto mais nós temos estudado a complexidade da vida, temos estudado a complexidade dos seres vivos de uma forma geral, mas nós temos visto o quão importante é um design, um planejamento. Por exemplo, para que as plantas existam, tem que ter um controle preciso do tipo de luz que ela recebe, do tipo de ambiente onde ela está. Não é por acaso isso daí. Pessoas acham que o acaso teria produzido aquela planta. Não, pelo contrário. O design que ela possui, nós podemos ver que ela foi planejada, foi projetada para poder existir dentro daquele ambiente. É algo espetacular. Então, a teoria do DI, como nós chamamos de design inteligente, é uma teoria fabulosa se olharmos assim, para ficar fácil para as pessoas entenderem. Imagina o criacionismo como se fosse um círculo bem grandão, gigantesco. E esse círculo tivesse todas essas propostas a respeito que vida não teria surgido espontaneamente, o universo não teria surgido espontaneamente. Um círculo menor dentro desse círculo gigantesco que é do criacionismo seria o círculo do design inteligente, que seria a área onde seria a da busca por sinais de inteligência. Então é uma teoria fascinante, não é uma teoria religiosa como alguns têm dito, não tem nada a ver com religião também, mas é uma teoria fantástica porque ela examina justamente esses sinais de inteligência que nós encontramos na vida e de uma forma geral, nos organismos vivos. Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho para ver como é legal. Na salmonela, ela possui praticamente 15 pequenos motorzinhos. Esses motores são tão pequenos, mas tão pequenos, que se você pegar um fiozinho de cabelo, todo fio de cabelo, por falar nisso, é furado, tem um furinho dentro dele. Dentro desse furinho, daria para a gente colocar 15 milhões desses motorzinhos um do lado do outro. Esse é o tamanho do motorzinho. Esses motorzinhos são muito precisos. São os menores motores que nós conhecemos e os motores mais eficientes. Os japoneses têm estudado esses motorzinhos por 20 anos, tentando reproduzir algo que fosse pelo menos parecido. Até agora a gente não chegou nem perto. Agora, você vai me dizer que esse motorzinho surgiu espontaneamente? Claro que não. Ele é extremamente funcional, extremamente eficiente, de uma tecnologia assombrosa. Então nós temos, ao examinarmos coisas como essa, você percebe que houve um grande sinal de planejamento, ou seja, a coisa que está ali não surgiu por acaso. Isso é praticamente a teoria do design inteligente, é o que o DI estuda. E o que eu acho interessante
como eu já disse, não sou biólogo, mas nós sabemos que a teoria da evolução ela é ensinada em todo lugar, nas melhores faculdades, né? Então uma pergunta que eu faço, acho que você em casa também deve fazer, a evolução já foi comprovada ou é ainda uma teoria? Como que está essa situação? Essa é uma pergunta bem interessante e agora eu vou usar um pouquinho da parte técnica da ciência. Teoria tem que ser uma proposta científica que seja estável. Hipótese é uma proposta científica que não necessita ser testável. Okay? Então deixa eu começar dizendo, primeiro, a evolução ela não foi comprovada até o presente momento. Segundo, evolução não pode ser considerada tecnicamente uma teoria porque ela não é testável. Eu não tenho como ir num laboratório e mostrar como um invertebrado evoluiria num vertebrado. Ou como um peixe evoluiria num anfíbio, ou o anfíbio num réptil, um réptil numa ave, ou seja lá o que for. Então isso não é testável. Então, tecnicamente, eu teria que considerar a evolução como uma hipótese, nem uma teoria. Porque muitas pessoas confundem certas coisas com evolução. Por exemplo, muitas pessoas dizem o seguinte, não, mas nós estamos vendo variação. Sim, mas variação não é necessariamente evolução, porque o criacionismo também trabalha com variações. Ah, nós estamos vendo adaptações. Adaptações não são necessariamente sinais de evolução, pelo contrário. Quando nós vemos variação, adaptação, especialização, todas essas coisas, no fundo, nós estamos vendo um mecanismo fantástico, criado, que faz com que formas de vida tenham condição de se adaptar dentro de certos ambientes. Agora, isso não é evolução. A diferença, por exemplo, nessa área entre criacionismo e evolucionismo é a seguinte. Criacionismo diz que formas de vida elas têm a capacidade de adaptarem-se, de, digamos assim, pelo menos de especiarem-se ou especializarem-se e até mesmo de variar. Isso daí é normal. Agora, o criacionismo diz que essas capacidades são capacidades limitadas. Formas de vida, elas conseguem variar até um certo limite, elas conseguem se adaptar até um certo limite, conseguem se especializar até um certo limite, conseguem se especiarem-se até um certo limite. Para que a teoria da evolução fosse verdadeira, esses limites não poderiam existir. Ou seja, um peixe ele consegue se adaptar, mas ele não continua adaptando. Chega uma hora que se ele precisar adaptar, não tem como adaptar, aquele grupinho de peixes vai entrar em extinção. Já o caso da teoria da evolução diz que não, eles continuariam se adaptando, até um dia virarem sei lá o que da vida. O assunto é bastante apaixonante, bastante interessante, mas é só o começo, tá? Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já. Estamos de volta, complementando hoje a nossa entrevista com o professor Adalto Lourenço. E uma pergunta que eu faço relativo a esse mesmo assunto da evolução, com relação ao registro fóssil, que é onde os cientistas se baseiam. O registro fóssil hoje, ele é a favor da evolução ou não é a favor do criacionismo? Essa é uma pergunta bem interessante também. O registro fóssil ele é fundamental para nós entendermos como vida foi no passado. Existe um pequeno problema aí que muitas pessoas não conhecem, e isso por questão de não ser divulgado. É que cerca de 75% de tudo aquilo que nós encontramos no registro fóssil, ou seja, fóssil de animais, fósseis de plantas, 75% disso são de coisas que estão vivas ainda hoje. Isso é um aspecto muito interessante, porque eu posso olhar como elas eram no passado e ver se houve alguma mudança hoje. Por exemplo, nós temos crânio de lobo fossilizado, foi datado com 120 milhões de anos. O crânio fossilizado é exatamente igual ao crânio dos lobos atuais. Agora, 120 milhões de anos atrás, está falando na época dos dinossauros. Então, está falando que esses animais, lobos como os de hoje, já viviam na época dos dinossauros. Nós temos fósseis, por exemplo, de aves datados com a mesma coisa, com essas mesmas idades. Em outras palavras, quando nós estudamos o registro fóssil, o que nós percebemos é que pouca coisa mudou. Muitas formas de vida estão extintas. Isso é o que o registro fóssil mostra claramente.
Para que ele fosse a favor da evolução, o registro fóssil teria que mostrar todas essas pequenas variações de uma forma de vida para outra. Por exemplo, como que peixes teriam evoluído em anfíbios. Então você vai encontrar fósseis de peixes, encontraria fósseis de anfíbios e fósseis daquilo que não é nem peixe nem anfíbio. Isso não existe. Simplesmente não existe. Nós temos fósseis de peixes, temos fósseis de anfíbios, fósseis de répteis, fósseis de mamíferos, fósseis de aves, fósseis de invertebrados, fósseis de vertebrados. O que nós não temos são chamados fósseis de transição. Isso não existe. E esse é um problema sério. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que há uma necessidade fundamental, e isso é real, da existência desses fósseis transicionais para que a evolução fique comprovada. Daí a pergunta que se faz é o seguinte: mas a inexistência invalida a evolução? A resposta é sim. Porque ficaria gravado em rocha só aquilo que deu certo ou aquilo que também não deu certo? Teria que ficar gravado tudo. Agora, nós não temos nenhuma evidência de um fóssil que não seja nem invertebrado ou vertebrado. Nós não temos nenhuma evidência de um fóssil que não seja nem peixe, nem anfíbio. Nenhuma dessas categorias. Todas as evidências, assim chamadas pelos evolucionistas, no fundo são interpretações. Eles dizem, olha, isso aqui não era bem uma pata. Não, mas o que significa não ser bem uma pata? Isso aqui não era bem uma nadadeira. O que significa não ser bem uma nadadeira? A característica de nadadeira, a característica de pata. Agora, não é uma pata convencional? O que significa não é uma pata convencional? Quem determina o que é convencional e o que não é convencional? Então, essas questões do registro fóssil são extremamente importantes. Até o presente momento, a evidência do registro fóssil favorece o posicionamento criacionista. Que posicionamento é este? Que vida foi criada completa, complexa, com capacidades limitadas de variação e adaptação, e ela foi criada em tipos básicos, plural. Não uma única forma de vida que teria produzido toda essa variedade, mas várias formas de vida. A ilustração que eu dou para as pessoas é mais ou menos assim. A teoria da evolução propõe uma árvore com uma raiz, e os galhos seriam as variações. No caso do criacionismo científico, em vez de ser uma árvore, seria um pomar inteiro. Várias árvores. Cada árvore com a sua característica específica. Em outras palavras, você teria uma árvore que seria literalmente de um determinado grupo de mamífero, uma outra árvore de um outro determinado grupo de mamífero, estamos dizendo assim de árvores genealógicas, não árvore. Teria uma outra árvore só de um tipo específico de aves, de um tipo específico de réptil, e assim por diante. Então, o registro fóssil favorece o posicionamento criacionista. O registro fóssil não favorece o evolucionismo, justamente pela ausência daquilo que os evolucionistas disseram, que se nós procurássemos, nós encontraríamos. Temos procurado por mais de 300 anos agora, não encontramos nenhuma dessas evidências. Bom, então uma pergunta que não pode faltar. No caso dos dinossauros, por exemplo, o homem ou as formas de vida que nós conhecemos hoje teriam convivido na mesma época? Isso, a resposta é sim, é afirmativo. Nós temos isso, são evidências que vêm dos dois lados, tanto da paleontologia quanto da arqueologia. Na paleontologia, nós encontramos, por exemplo, um fóssil muito interessante de um mamífero, o Repanomamus robustus, que é um mamífero muito parecido, idêntico aos mamíferos atuais, um roedor ligeiramente grande. Tá? E dentro do fóssil, no estômago desse fóssil, foi encontrado um filhote de psitacossauro. Em outras palavras, nós sabemos que os mamíferos se alimentavam de filhotes de dinossauros. Então é algo assim espetacular quando nós estudamos esse aspecto. Ou seja, formas de vida atuais viveram junto com os dinossauros, conviveram com os dinossauros. Segundo, na parte da arqueologia, nós temos muitas pinturas em cavernas que são ilustrações de dinossauros. O interessante é que não foram pintados os ossos, no caso um fóssil. Foi pintado o animal. Nós temos pinturas, por exemplo, de estegossauros, de edmontossauros, de apatossauros, de diplodocus, várias dessas figuras desenhadas em cavernas pelo mundo afora. Nós temos várias dessas figuras, inclusive, são figuras ornamentais em templos no Camboja,
na Ásia de uma forma geral. Nós temos várias dessas mesmas figuras, por exemplo, dos descendentes dos incas, dos maias, dos astecas. Por exemplo, no Peru, tem uma quantidade muito grande, o pessoal lá, o povo de Nazca, muitos dos seus artefatos muito antigos ilustravam desenhos, tá, daquilo que nós chamamos de dinossauros. Agora, é interessante porque os desenhos feitos por eles não são de dinossauros fossilizados encontrados aqui na América do Sul. Como que eles sabiam da existência desses animais? É interessante. Olha que assunto interessante, né? Por mim eu faria vários programas só nesse assunto, porque é um tema que eu realmente me interesso bastante. Mas vamos novamente agora para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Expressão da Fé, aqui numa entrevista muito interessante com o professor Adalto Lourenço. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, eu queria te dar uma dica, né? Eu conheci o trabalho sobre o criacionismo do professor Adalto através do YouTube, né? Eu fiz muitas pesquisas, tá cheio de vários vídeos, né, de criacionismo e Adalto Lourenço. Você vai encontrar diversos links com diversos vídeos, né, palestras muito interessantes sobre o criacionismo. Eu me encantei com o assunto. Para mim foi muito importante, uma experiência pessoal, né, de fortalecimento da fé. E eu quero recomendar, né, antes de voltar à nossa conversa aqui, recomendar, faça essa pesquisa e assista algumas dessas palestras. Você vai ver como vai mudar a sua visão a respeito da evolução. Não estamos aqui adotando nenhuma postura, mas eu acho interessante que você conheça, tenha acesso a esse tipo de relato sobre o criacionismo, porque para mim foi muito importante e acredito que vai ser importante também para você que está em casa. Professor Adalto, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, ainda voltada à evolução, que eu já comentei no começo, mas por que existem tantos cientistas ainda hoje que acreditam e defendem a teoria da evolução? Essa é mais uma pergunta, assim, bem interessante, Siddhartha. É o seguinte, se eu fizer uma pergunta para responder essa pergunta, eu creio que que os nossos telespectadores vão entender. Durante toda a educação, todo o processo de educação, quantas pessoas, durante os seus 12 anos mínimos de educação, ouviram pelo menos, ou tiveram pelo menos uma aula tratando do criacionismo científico? Nenhuma. Eu acho que nenhuma. Praticamente nenhuma. Então as pessoas crescem achando que só existe uma explicação, que é o evolucionismo. Depois de pessoas passarem por todo esse processo de educação, ouvindo apenas uma, ou apenas um dos lados, alguns têm questionado a outra possibilidade. Tem uma frase muito interessante que nos ajuda a entender isso, que é do Dr. Philip Johnson. Ele diz o seguinte: você só pode ter certeza que você está na estrada certa se você considerar a possibilidade de estar na estrada errada. Ou seja, será que evolucionismo responde às perguntas? E essa é uma questão que muitos cientistas hoje chegaram à conclusão que não responde. Então eles têm saído do evolucionismo ou para o criacionismo científico ou para o design inteligente. Então a resposta principal do porquê tantos cientistas adotam o evolucionismo é porque foi a única coisa que eles ouviram até aqui. Só fazendo parênteses em relação a esse assunto, eu não me lembro agora com detalhes, mas houve uma localidade nos Estados Unidos em que houve um grande debate, né? Uma parte defendendo o ensino do criacionismo nas escolas e uma outra metade contra. Foi até aos tribunais. Tem um vídeo na internet contando todo esse episódio, que foi bastante interessante, bastante discutido isso. Sem dúvida. A dificuldade e o problema que houve lá é que não houve uma separação entre o criacionismo científico e o criacionismo bíblico. Então, esses dois ficaram misturados. E realmente, existe uma dificuldade se você chegar e falar o seguinte: lá na aula de biologia nós vamos estudar Gênesis 1 e 2. A aula de biologia não é uma aula de religião, é uma aula de ciência. Então, na aula de ciência eu tenho que estudar as duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Se processos naturais e leis da natureza teriam trazido a vida, a existência e o universo, isso é evolucionismo, ou se processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência, o universo e a vida. Isso é criacionismo. É isso que precisaria ser debatido. Lá nos Estados Unidos, essa separação entre o criacionismo científico e o bíblico não é clara.
Aqui no Brasil, em outros países, ela é clara. Nós separamos as duas coisas. Então essa questão dessa briga toda que a gente vê é muito interessante. Tem países como a Austrália, a Alemanha, a Espanha, países que fazem essa separação bem tranquila. Os alunos estão começando a aprender essas duas vertentes. Porque no fundo, eu comento o seguinte, o evolucionismo é algo muito interessante. Se nós pararmos e pensarmos sobre Darwin, okay, Charles Darwin. Darwin, o único diploma que ele teve na vida toda foi um diploma em teologia. Darwin nunca teve um diploma na área de ciências. Ele era teólogo. Mas ele era uma pessoa que gostava de estudar a natureza. E ele passou por algumas decepções, em termos teológicos, em termos cristãos, que essas decepções praticamente fizeram com que ele abandonasse esse posicionamento cristão dele, e ele tentou, de uma forma geral, resumir o conhecimento que ele tinha. O avô dele, Erasmus Darwin, inclusive, tinha trabalhado muito nessa área de ciência também. O avô dele era naturalista. E Darwin captou muito dessas ideias. O que ele fez foi escrever um livro em 1859, onde ele coloca um resumo desse conhecimento que já existia na época. Não foi nada novo que ele trouxe. Essas coisas já existiam, eram pensamentos que já na época já eram discutidos e tudo mais, mas ele colocou numa roupagem que ficou interessante. Ou seja, passou a ser algo que, digamos assim, fazia um sentido, era lógico agora, não eram ideias esfaceladas. É isso que ganhou literalmente entre aspas, a confiança da comunidade científica. Se bem que no início ele foi muito atacado pelas suas ideias. Não foi algo que foi recebido assim de braços abertos, não. E isso daí tem permanecido praticamente até os dias de hoje. A ideia de Darwin, quando ela foi apresentada, ela não foi aceita. Logo depois, a comunidade científica a abraçou e de lá para cá, ninguém mais questionou. O que não faz sentido na ciência. Porque ciência, a sua característica principal é ser questionadora. A partir do momento que uma ciência para de fazer perguntas, ela deixa de ser ciência, passa a ser religião. Porque ela se torna dogmática. O evolucionismo, infelizmente, nós vemos hoje como uma religião, porque é totalmente dogmático. Se você chegar e perguntar para uma pessoa, numa sala de aula, falar assim, olha, eu não aceito a teoria da evolução. Normalmente, as pessoas nem vão perguntar por quê. Eles já vão chegar e já vão lhe atacar. Não, mas por que você não aceita? Eu não aceito por essa e por essa e por essa razão. As pessoas normalmente, se você, mesmo dando as razões, as pessoas olham para você e falam o seguinte, mas é porque você não estudou o suficiente. E não é isso. Então nós precisamos aprender, voltar de novo e focar no problema. Ou seja, o evolucionismo responde às perguntas básicas? A resposta é não. Darwin responde às perguntas básicas? Também não. Bom, estamos caminhando rapidamente para o final do programa e eu queria falar um pouco dos seus livros. Eu confesso que eu conheço dois. Como Tudo Começou, é um excelente livro que eu recomendo. Se você não leu, leia esse livro. E o último, que é Gênesis 1 e 2, mas gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre esses livros e orientasse quem vai ler, de que forma deve aproveitar melhor essa leitura. Muito bem. O Gênesis 1 e 2 foi um livro escrito voltado para o criacionismo bíblico. Como Tudo Começou, um livro voltado para o criacionismo científico. No Como Tudo Começou, você encontrará cerca de 200 citações de publicações científicas. Não é um livro onde eu trato de Deus, não é um livro onde eu trato de Bíblia, nada disso. É um livro onde nós tratamos de evidências científicas, posicionamentos científicos. Tanto é que no final do livro tem uma área lá, uma seção só voltada para os cálculos. Então é um livro que trata especificamente do criacionismo científico. O nome, Como Tudo Começou. O outro livro, Gênesis 1 e 2, eu faço uma leitura dos 2 primeiros capítulos da Bíblia do ponto de vista de um físico. Eu sou cristão, creio na Bíblia, creio nas Escrituras Sagradas. Mas quando eu olho Gênesis 1 e 2, o que eu poderia dizer a respeito disso? Literal ou não? Mito ou não? E a conclusão é fascinante, é literal. Eu trabalho cada pedacinho desses 2 capítulos mostrando que não existe conflito com as descobertas científicas. Talvez nós não tenhamos assim prazer, ou seja, nós não gostamos de ouvir, não venhamos a gostar de ouvir isso. Mas que Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, não é contra a descoberta científica, não é. Tem um terceiro livrete, que é A Igreja e o Criacionismo. É um livrete pequeno, nesse livrete eu trato das diferenças entre o criacionismo científico,
criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. E tem muito mais coisa aí vindo pela frente ainda em termos de publicação. Maravilha. Professor Adalto, nosso tempo é curto, mas eu queria mais uma vez agradecer pela sua presença, dizer que o programa é nosso, né? Que o espaço é nosso, porque acho que isso é de interesse, né? de todos nós, e que o senhor volte mais vezes, né? Por favor, não nos abandone, né? Sempre que estiver aqui pelo Brasil, nos dê essa oportunidade de conhecer sobre esses assuntos. Bom, nosso tempo está esgotado, obrigado pela sua companhia e nós voltaremos no sábado que vem. Até lá.